A fascinante e complexa história de muçulmanos e judeus. Conexões, conflitos e o contexto bíblico. A relação entre muçulmanos e judeus é uma tapeçaria rica e intrincada, tecida com fios de parentesco, cooperação, conflito e coexistência ao longo de milênios. Ambas as fés têm suas raízes no monoteísmo abraâmico, compartilhando profetas, narrativas e um profundo senso de identidade religiosa. No entanto, essa proximidade também gerou tensões e mal-entendidos, culminando em conflitos que reverberam até os dias atuais. Raízes comuns e vínculos antigos. Para muçulmanos, ele é o pai de Ismael e de Isaac, sendo um profeta fundamental que defendeu o monoteísmo puro. Tanto o judaísmo quanto o islamismo se originam do mesmo tronco semita, com figuras como Abraão sendo reverenciadas por ambas as religiões como patriarca. Para os judeus, é o local do primeiro e segundo templos, o centro de sua fé e um símbolo de sua identidade. Para os muçulmanos, é o local de Al-Aqsa e do Domo da Rocha, sendo a terceira cidade mais sagrada do Islã, e o local de onde Maomé teria ascendido ao céu em sua jornada noturna. A Bíblia hebraica e o Alcorão contêm histórias e personagens em comum, embora com diferentes ênfases e interpretações. Inicialmente, o profeta Maomé buscou aliança com os judeus de Medina, mas as divergências teológicas e políticas levaram a conflitos. Embora existam versículos que criticam certas ações ou crenças dos judeus, há também exortações à coexistência. As relações foram marcadas por períodos de tensão e cooperação, dependendo das circunstâncias e dos governantes. Abraão, para judeus, ele é o pai de Isaac, através de quem a linhagem de Israel foi estabelecida. Muitos outros profetas do Antigo Testamento, como Davi e Salomão, são também figuras importantes no Islã. Isso lhes garantia o direito de praticar sua religião, manter suas próprias leis e instituições, desde que pagassem um imposto especial e aceitassem a supremacia islâmica. Moisés e os profetas. Moisés é um profeta central em ambas as fés, reconhecido por ter recebido a Torá. Este evento é conhecido pelos palestinos como a Nakba, marcando o deslocamento de centenas de milhares de palestinos de suas casas. As guerras subsequentes aprofundaram as divisões e o ressentimento. Essa é uma simplificação perigosa e imprecisa que ignora a diversidade de opiniões. Dentro do mundo muçulmano e as raízes políticas e territoriais do conflito, que são frequentemente confundidas com motivações puramente religiosas. Embora a linha possa ser tênue e alguns antisionistas usem linguagem antissemita, a oposição à ocupação ou às políticas de Israel não é inerentemente antissemita. Essa percepção é alimentada pela ocupação, pelo bloqueio de Gaza, pela expansão dos assentamentos e pela disparidade de poder. Para muitos muçulmanos, a solidariedade com os palestinos é uma questão de justiça e direitos humanos, e não de ódio religioso aos judeus. Os conflitos são complexos e multifacetados, enraizados em disputas territoriais, políticas e históricas, com a religião frequentemente sendo usada para justificar e intensificar as polarizações. Muitos muçulmanos condenam o antissemitismo, mas criticam veementemente as ações do governo israelense. Para muitos muçulmanos, a presença israelense em Jerusalém e o controle sobre os locais sagrados muçulmanos são uma afronta à sua fé e soberania. Jerusalém. A cidade santa é fundamental para ambas as religiões. Esses grupos frequentemente utilizam a linguagem religiosa para justificar suas ações, interpretando textos religiosos de forma seletiva para promover uma agenda política e violenta. No entanto, esses grupos não representam a totalidade do mundo muçulmano, ou mesmo a maioria dos palestinos. Foi visto por muitos árabes e muçulmanos como uma intrusão colonialista em terras árabes e islâmicas. Durante séculos, comunidades judaicas floresceram sob o domínio islâmico em diversas regiões, como a Península Ibérica, o norte da África e o Oriente Médio. Em muitos desses períodos, os judeus gozavam de relativa autonomia e prosperidade, contribuindo significativamente para a cultura, ciência e filosofia. A Era de Ouro da Espanha Islâmica é frequentemente citada como um exemplo de coexistência pacífica e florescimento intelectual mútuo. Ainda mantém controle sobre suas fronteiras, e Jerusalém Oriental, expansão, assentamentos e a situação dos refugiados palestinos são fontes constantes de atrito e violência. O surgimento do Islã e as primeiras interações quando o Islã surgiu no século VII, na Península Arábica, já existiam comunidades judaicas estabelecidas. O Alcorão e os povos do livro
O Alcorão frequentemente se refere a judeus e cristãos como Al-Kitib, reconhecendo sua posse de escrituras reveladas. Status de dhimis. Sob a lei islâmica clássica, judeus e cristãos podiam viver em terras muçulmanas como dhimis, cidadãos protegidos. O século XX e o agravamento das tensões. O século XX marcou uma mudança drástica nas relações entre muçulmanos e judeus, impulsionada principalmente pelo surgimento do sionismo e a criação do Estado de Israel. Sionismo e nacionalismo árabe. O sionismo, movimento nacionalista judeu, que buscava o estabelecimento de um lar para o povo judeu na terra de Israel. O conflito árabe-israelense. O mandato britânico sobre a Palestina. E, crucialmente, a resolução da ONU de 1947 para a partilha da Palestina, culminaram na Guerra de 1948 e na criação do Estado de Israel. A questão dos refugiados e dos territórios ocupados. A contínua ocupação israelense de territórios palestinos, Cisjordânia, faixa de Gaza. Embora Israel tenha se retirado unilateralmente em 2005, a complexa questão da hostilidade, desconstruindo a narrativa do extermínio. É fundamental abordar a ideia de que os muçulmanos querem exterminar os judeus, com nuance e rigor histórico. Sim, existem grupos extremistas, como Hamas, o Jihad Islâmica e outros, que empregam uma retórica antissemita e defendem a destruição de Israel. É crucial distinguir entre antisionismo e antissemitismo. A percepção de que os palestinos, em sua maioria muçulmanos, são vítimas de opressão e injustiça por parte de Israel é um motor poderoso de ressentimento. A disputa pela terra, especialmente por Jerusalém e seus locais sagrados, é um elemento central do conflito. Em resumo, a retórica de extermínio é majoritariamente propagada por grupos radicais e não reflete o sentimento da vasta maioria dos muçulmanos. O contexto bíblico e profético para o Armagedon. Israel, a Igreja de Cristo e seus inimigos. A profecia do Armagedon é um dos temas mais intrigantes e debatidos da escatologia cristã, frequentemente associada a um grande conflito final, envolvendo Israel e seus inimigos. Para entender esse conceito, é preciso mergulhar nas Escrituras, especialmente nos livros proféticos do Antigo Testamento e no livro do Apocalipse, no Novo Testamento. Vários profetas do Antigo Testamento descrevem eventos que muitos teólogos interpretam como precursor ou parte do cenário do Armagedon. Essas profecias frequentemente falam sobre a reunião de Israel. Profetas como Ezequiel e Isaías falam sobre a restauração de Israel e o retorno do povo judeu à sua terra. A criação do Estado de Israel, em 1948, é vista por muitos cristãos como um cumprimento parcial dessas profecias, preparando o palco para eventos futuros, inimigos do Israel. Diversos profetas mencionam coalizões de nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias, Gog e Magog. Esta é uma das profecias mais detalhadas e controversas. Ezequiel descreve uma vasta coalizão de nações liderada por Gog, que virá do extremo norte para atacar Israel, que estará vivendo em paz e segurança. Deus intervirá sobrenaturalmente para destruir essa coalizão, demonstrando sua santidade e poder a todas as nações. As identidades de Gog e as nações aliadas são amplamente debatidas. Algumas interpretações sugerem que Magog pode estar ligada à Rússia moderna ou a regiões ao norte de Israel. Outras veem as nações como uma representação de poderes hostis que se levantarão contra Israel em qualquer era, o dia do Senhor. Muitos profetas falam do dia do Senhor, um tempo de juízo divino sobre as nações e de livramento para Israel. Esse dia é frequentemente associado a grandes convulsões cósmicas e a um conflito final, o Armagedon no Novo Testamento, Apocalipse. O termo Armagedon aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Contexto: este versículo ocorre em meio às pragas das 7 taças da ira de Deus. Os espíritos de demônios saem para reunir os reis de toda a terra para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Significado de Armagedon. A palavra Armagedon é geralmente interpretada como Monte de Megido. Melido é uma planície estratégica no norte de Israel, palco de muitas batalhas históricas. Isso sugere que o Armagedon não é necessariamente um único local geográfico, mas uma referência a uma vasta área, ou ao tipo de conflito militar que ocorrerá ali. É mais provável que seja um termo simbólico para a batalha final entre as forças do bem e do mal. A batalha final. Apocalipse descreve essa batalha como o clímax da história humana,
onde Jesus Cristo retornará para derrotar o anticristo, o falso profeta e os exércitos das nações que se opõem a ele. A interpretação mais comum do cenário do Armagedon na escatologia cristã envolve Israel como ponto focal. Israel é central para as profecias do fim dos tempos. A nação será o alvo principal dos inimigos de Deus. Muitos acreditam que a perseguição e o cerco a Jerusalém terão um papel proeminente. Zacarias 12:14 descrevem um tempo em que todas as nações se ajuntarão contra Jerusalém, mas Deus intervirá em defesa de sua cidade, os inimigos de Israel. Estes são geralmente identificados como o anticristo, uma figura política e espiritual poderosa que surgirá nos últimos dias, estabelecerá um pacto com Israel e depois o quebrará, perseguindo judeus e cristãos. Ele será o líder da CVF de nações que atacará Israel. O falso profeta, um líder religioso que apoiará o anticristo e fará prodígios para enganar a humanidade. As nações hostis. As profecias de Ezequiel e Zacarias sugerem uma coalizão global ou regional de nações que se levantarão contra Israel. Alguns intérpretes veem as potências islâmicas ou outras nações hostis a Israel como parte dessa coalizão. A Igreja de Cristo. Pré-tribulacionistas. A visão mais comum entre os dispensacionalistas é que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação, que precede o Armagedon. Nesse caso, a igreja não estaria presente fisicamente na terra durante essa batalha. Pós-tribulacionistas. Outras visões acreditam que a igreja passará pela tribulação ou por parte dela, mas será protegida ou sustentada por Deus. Alguns veem a igreja se unindo a Cristo em sua vinda para a batalha, o retorno de Cristo, independentemente da posição sobre o arrebatamento. Todos os cristãos acreditam que Jesus Cristo retornará em glória para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino milenar. A batalha do Armagedon é o prelúdio para o reino milenar de Cristo, onde ele reinará na terra. Propósito do Armagedon. O Armagedon não é meramente uma batalha de aniquilação, mas um evento com múltiplos propósitos divinos, juízo sobre as nações. É o momento do juízo final de Deus sobre as nações que se opuseram a ele e a seu povo. Redenção de Israel. É um tempo de livramento e restauração para Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como seu Messias. Manifestação da glória de Deus. A intervenção divina espetacular demonstrará a soberania e o poder de Deus a toda a criação. Estabelecimento do reino milenar. A batalha prepara o terreno para o reinado de 1000 anos de Cristo na Terra. A história de muçulmanos e judeus é um testemunho da complexidade das relações humanas, onde a fé, a identidade e a política se entrelaçam de maneiras profundas e muitas vezes dolorosas. Entender as nuances históricas e as motivações por trás dos conflitos é crucial para evitar simplificações perigosas e promover um diálogo mais construtivo. Da mesma forma, a escatologia bíblica oferece uma visão de um clímax da história, onde Deus cumpre seus propósitos para Israel e para o mundo. Embora as interpretações variem, a mensagem central é a soberania de Deus e a promessa de um futuro onde a justiça e a paz prevalecerão sob o reinado de Cristo. É importante lembrar que a fé e a profecia, embora poderosas, não devem ser usadas para justificar o ódio ou a violência no presente, mas sim para inspirar a busca pela paz e pela compreensão mútua.